Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o desenvolvimento da aplicação NetMaui para a venda de lanches. Na semana anterior, nós implementamos as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento dos itens no carrinho de compras. Nós implementamos as funcionalidades para incrementar e decrementar a quantidade, excluir um item do carrinho, exibir o preço total dos itens no carrinho atualizado, editar as informações do endereço e exibir essas informações na página do carrinho. E nesta semana nós vamos implementar a confirmação do pedido pelo cliente e vamos fazer alguns outros ajustes. Dessa forma, quando o cliente clicar aqui em confirmar pedido, vai ser apresentado a página que nós vamos criar, que é a pedido confirmado page, que vai ser essa página que tem esse layout que eu estou exibindo, que vai informar que o pedido foi confirmado. Então nessa página nós podemos retornar acionando aqui o botão retornar ou clicando no ícone aqui de retornar da barra de navegação. Aí nós retornaremos para a página Carrinho Page, onde as informações dos itens, do endereço e do preço total estarão vazias. Outra implementação que nós vamos fazer como consequência da confirmação do pedido vai ser o seguinte: nós vamos criar uma página para exibir o carrinho vazio. Então, quando o cliente ele clicar aqui em carrinho e não existirem itens no carrinho, vai ser apresentada aqui uma página, ó, seu carrinho está vazio. Então, essa página vai exibir a mensagem que o carrinho está vazio, e aí nós podemos retornar, clicando aqui no botão retornar ou no ícone aqui da barra de navegação. Aí nós vamos retornar para a página do carrinho, exibindo aqui a página sem os itens, sem o endereço e com o preço zerado. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Então, nesta semana nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, para fazer essa implementação, vamos criar o método confirmar pedido na API Service, vamos fazer alguns ajustes em carrinho page, vamos criar a página pedido confirmado page.xaml e a página carrinho vazio page.xaml. Então, antes de eu iniciar essa parte aqui de confirmação do pedido, eu vou mostrar alguns ajustes que eu vou fazer aqui na carga dos dados que é realizada na página homepage. Então eu vou mostrar a nossa aplicação em execução. Olha, eu vou abrir aqui o nosso projeto, vou executá-lo aqui, ó, e vou trazer o emulador Android aqui. Vamos ver a carga dos dados. Olha aqui, ó. Você percebeu que existe uma certa lentidão? Por exemplo, quando eu vou para carrinho e eu retorno aqui, ó, você percebe que a tela pisca, né? Ó. Então, toda vez que eu clico em Home, que ele vai carregar os dados nas Collections Views, ó, eu tenho um efeito de flick na tela. Nós vamos resolver esse problema. Então, se eu abrir aqui o nosso projeto, eu vou pará-lo, né? Nós já vimos o problema. E eu vou vir aqui na Homepage, ó. Eu vou abrir aqui o code behind, homepage.xaml.cs. Então aqui, olha, eu estou chamando três métodos aqui em onAppearing: get lista categorias, get mais vendidos e get populares. Então está aqui os métodos. Nós vamos alterar esse código aqui e eu vou mostrar o que nós vamos fazer a seguir. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos alterar aquele código para esse código que eu estou mostrando aqui, ó. Então eu vou definir uma variável que vai controlar se os dados já foram carregados ou não. Eu inicio essa variável com o valor false. Então, se eu não carreguei os dados, então eu vou chamar o método loadDataAsync. E após fazer isso, eu altero o valor da variável como true, para ele não chamar mais uma vez a carga dos dados, para evitar o flick na tela. E aqui nesse método loadDataAsync, eu estou usando aqui, ó, a chamada dos métodos que vão carregar e popular as Collections Views, usando o método taskWhenAll para executar múltiplas tarefas de forma assíncrona. E esse método ele faz o seguinte: ele executa as tarefas de forma assíncrona e espera que todas elas sejam concluídas antes de prosseguir. Então esse método ele é usado quando eu tenho várias operações assíncronas que podem ser executadas independentemente. E você precisa esperar até que todas elas estejam completas. Fazendo isso, eu reduzo o tempo total de execução, simplifico o código aqui
do nosso projeto e aproveito melhor os recursos. Eu vou comparar quais os ganhos que nós vamos ter usando essa abordagem. Então, olha, na carga original eu fazia assim, ó. Qual é o problema disso? Aqui, ó, esses 3 métodos, eles são chamados de forma sequencial. Cada chamada espera a anterior ser concluída antes de iniciar. Então, se cada um desses métodos levar 1 segundo, então eu vou gastar 3 segundos para carregar os dados. O que vai acontecer? O usuário vai perceber um tempo maior para a carga dos dados. E o outro problema que eu tenho aqui, eu estou chamando esses 3 métodos aqui no método onAppearing. Então, se eu precisar chamar esses métodos em outros lugares, né, eu vou ter uma redundância. Então, isso seria o código atual que nós estamos usando. Nós vamos implementar, ó, uma nova carga usando o método taskWhenAll. Aqui, olha, os 3 métodos são iniciados simultaneamente. E o taskWhenAll, ele vai esperar que todos sejam concluídos, reduzindo o tempo de carga. Porque aqui eu estou executando em paralelo. Então, se cada método levar 1 segundo, o tempo total será mais ou menos 1 segundo. Então, o usuário vai perceber uma melhora na carga dos dados. E, além disso, o código da carga dos dados aqui está encapsulado num método separado, não no método onAppearing. Então, com isso eu melhoro a modularidade e a capacidade de reutilização desse código. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou retornar aqui para o meu projeto. E aqui, ó, eu já estou com o arquivo code behind homepage.xaml.cs aberto. Então, eu vou definir inicialmente aqui, ó, a variável para mim controlar a chamada do método que vai carregar as collection zero. Então, vou verificar se os dados foram carregados, o valor inicial vai ser falso. Então, aqui, ó, não vou mais chamar esses métodos aqui no método onAppearing. Aqui eu vou definir o código que vai chamar um método loadDataSync. Então, ó, a primeira vez ele vai chamar porque o valor de isDataLoaded é false. E esse método vai ter o código que eu mostrei. Chamá-lo logo aqui, ó. Pronto. Então, com isso, nós vamos perceber um melhor desempenho na carga dos dados e no preenchimento das collection zeros. Vamos comparar. Eu vou executar novamente o nosso projeto. Vou trazê-lo aqui, ó. Vamos ver a carga inicial dos dados. Olha aqui, agora eu vou voltar para a tela, ó. Não tem carrinho, né? Vou voltar para Home. Olha lá, olha. Percebeu? Ó? Quando eu clico em Home, eu não tenho mais aquele piscar da tela, tá vendo? Então me diz aí se isso resolveu para você. Então essa seria o primeiro ajuste que eu vou fazer. É importante você oferecer uma melhor experiência para o usuário de uma aplicação mobile, né? Então eu vou parar e agora nós vamos continuar, né? Eu vou recolher aqui, ó. Então agora nós vamos criar um método confirmar pedido na API Service. E aqui eu estou mostrando o código que nós vamos utilizar. Então esse é um método assíncrono, olha, que está usando aquela nossa classe de suporte API Response, que vai retornar verdadeiro ou falso, conforme o resultado da execução aqui. E eu estou passando com o parâmetro o pedido, né? Então, ó, eu inicio serializando os dados com as opções de serialização, crio um string content com a codificação UTF, com formado de dados application.json. E aqui, ó, eu invoco o método postRequest, o endpoint API pedidos, passando os dados, que contém aqui os dados do pedido. Verifico se a operação não foi realizada com sucesso, aí eu atribuo, dependendo do tipo de erro, o erro a error message. Logo, e retorno aqui, ó, uma instância de API response com a mensagem de erro. Caso contrário, eu vou retornar aqui true em API response, e se houver alguma exceção, eu logo aqui e retorno aqui, ó, a mensagem de erro em API response, que é o retorno que nós esperamos. Esse aqui segue o formato que nós estamos usando aqui no nosso projeto, né? Usando esse API response bool, que retorna true ou false, caso a operação foi realizada com sucesso ou não. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto, né? Vou fechar aqui o homepage e vou abrir aqui o API Service. E vou definir o método confirmar pedido. Vou colocar aqui, ó, vou colocar ele acima do post request. Ó, o post request está aqui, ó. Ele vai usar esse método. Então, está aqui o código de confirmar pedido. Então, para fazer isso, ó, nós temos que criar aqui no projeto a classe pedido que nós não criamos, né? Ó.
Então nós vamos ter que criar a classe pedido com os dados do pedido, né? E aqui, olha, eu estou serializando o pedido, crio o string content e invoco o post request, ó. O post request ele está aqui, ó. Ele recebe a URI, o conteúdo HTTP, monta o endereço com o endpoint e usa o post async da classe HTTP client, enviando aqui o pedido. Então nós temos que criar aqui, ó, a classe pedido. Essa classe é bem simples, olha. Ela vai conter 3 propriedades: o endereço, o valor total do pedido e o ID do usuário que fez o pedido. De forma que eu sempre vou estar vinculado a um pedido o ID do usuário ou do cliente que fez o pedido. Então nós vamos retornar aqui, ó, na pasta Models, vou vir em Project, Add Class, vou informar o nome pedido e vou definir aqui, ó, 3 propriedades: o endereço, o valor total e o usuário ID. Aqui é importante destacar que os nomes atribuídos aqui às propriedades, eles devem ser iguais aos usados na entidade pedido que foi definida lá na nossa API Commerce. Eu vou abrir aqui, ó, o API Commerce, eu tenho a entidade pedido, ó, então eu tenho endereço, valor total e usuário ID, tá? Então eu tenho que definir os mesmos nomes aqui para mim não ter problema na serialização JSON. Então agora, definindo a classe pedido, eu posso retornar aqui para confirmar pedido, ó, que eu não tenho mais nenhuma alerta, né? A classe pedido já foi criada, eu já posso usar esse método. Então esse método ele vai ser invocado quando o usuário clicar em confirmar pedido. E isso está sendo feito aqui, ó, em carrinho page. Eu tenho aqui definida a label, né, ó, confirmar pedido. Eu tenho a imagem da seta e aqui eu tenho o gesture recognizer, onde eu defini um nome aqui que vai reconhecer o toque do usuário. Então eu vou definir aqui o evento e o método que vai tratar o evento. Então o evento vai ser o tappet, que é o evento de toque. E aqui eu vou selecionar aqui, ó, New Event Handler, e ele vai definir esse nome para o método que vai tratar o evento quando o usuário tocar na label, confirmando o pedido. E eu posso vir aqui no code behind, olha, do arquivo carrinho.page.xaml.cs e eu tenho aqui, ó, o método que ele criou. Então eu vou definir o código aqui neste método. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se eu tenho itens no carrinho para ser exibido. Então eu verifico aqui se o itens carrinho compra não é null e se eu tenho algum item para exibir. Então aqui eu vou exibir aqui, ó, uma informação, um display alerta, caso isso ocorra, né? Se o carrinho está vazio ou o pedido já foi confirmado. Então aqui esse método ele é assíncrono, né? Então se eu não tiver itens, eu vou retornar. A seguir, se eu tiver itens, aí eu vou criar o pedido com os dados do endereço, do ID do usuário e do total do pedido. E aí eu vou invocar a nossa API, o nosso método, né, confirmar pedido da API Service, passando o pedido que foi criado. E aí eu vou verificar o response aqui, ó, ver se eu tenho erros aqui. Se o erro for um authorize, eu exibo a página de login. Se não ocorreu algum erro, eu exibo um display alerta e retorno. Se não houve erro, então eu vou limpar o carrinho de compras, os itens do carrinho, né? Que é a minha Observable Collection, vou limpá-la, vou limpar os dados do endereço e vou zerar o preço total. E aí eu vou navegar para a página de confirmação, né? Exibindo que aquela página que o pedido foi confirmado. Informe o seu endereço. Então tá aqui o código de confirmar pedido. Olha, verifico o carrinho, crio o pedido, envio para nossa API, verifico a resposta, trato aqui se houver erro, limpo os itens do carrinho e os dados que estão sendo exibidos na página e navego para a página de confirmação. Pedido confirmado page. Então nós temos que criar essa página aqui, porque ela não existe ainda, né? Então eu vou mostrar o código dessa página, que é uma content page, que é bem simples. Ó, eu uso um vertical stack layout e estou empilhando aqui 3 componentes, o image, o label e o button. O image eu vou exibir a imagem, aqui ó, pedido confirmado, a label, seu pedido foi confirmado e o button para retornar. No button eu estou definindo aqui um método btn retornar underline click associado ao evento click aqui do botão, que eu vou tratar quando o usuário clicar no botão para retornar. Eu vou mostrar o código a seguir no arquivo code behind, olha. É esse código aqui. Eu uso um await navigation.pop async que remove a página atual da pilha de navegação e navega para a página anterior. Bem simples, né? Então vamos fazer essa implementação. Vou retornar aqui o nosso projeto.
projeto, vou vir aqui na pasta Pages e vou selecionar a opção Add New Item, selecionar aqui NetMalware Content Page e vou criar a Content Page chamada Pedido Confirmado Page. Vou clicar em Add aqui, ó. Não vou usar esse código padrão que ele criou e vou usar o código que eu exibi, que é bem simples, né? Ó. Então aqui, ó, o Vertical Stack Layout, o Image Search, que usa a imagem, a label como o texto e o botão. Aqui, ó, para mim gerar o método, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover aqui, vou usar o atributo Cricket, vou clicar em New Event Handler, ó, e ele já gerou no Code Behind. Se eu vim aqui no Code Behind agora, olha, eu tenho aqui o método que vai tratar o evento do botão associado ao click e eu vou definir esse método. Esse método aqui é assíncrono, né? E pronto, agora com isso eu posso fechar, salvar tudo que eu fiz aqui, ó. E vou dar um rebuild na solution e vou verificar se tem erros de sintaxe. Então, eu não tenho nenhum erro. Então, ó, eu vou executar. Vou trazer aqui o emulador para a gente verificar se a nossa implementação está correta. Então, ele vai carregar os dados. Então, eu vou incluir um pedido. Vou selecionar aqui um hambúrguer, incluir no carrinho. Pedido incluído com sucesso. Vou selecionar aqui Coca-Cola, incluir no carrinho. Muito bem, agora eu vou acessar carrinho. Ó, tenho 2 itens no carrinho. Vou clicar aqui, ó, em confirmar pedido. Tá tudo ok, né? Ó, total. Clicando em confirmar pedido agora, ó, ele exibiu a página, mas não exibiu a imagem. Por quê? Vamos clicar aqui em retornar. Ó. Ele retorna. Então tá tudo certo. A imagem não foi exibida porque nós temos que incluir aqui, ó, em Resources Images, a imagem, tanto a imagem que eu vou usar na página de confirmação, como na página de carrinho vazio. Então eu vou vir aqui em Images, vou clicar Add Existing Item. E vou vir aqui, ó, vou procurar aqui as imagens aqui, ó, e vou selecionar o carrinho e o pedido. Pronto. Então agora, ó, eu vou executar novamente o nosso projeto. Vou trazer o emulador aqui, ó, e vamos ver a exibição aqui da página com a imagem agora, né? Tá carregando os Collections Views, né? Então, ó, vamos incluir novamente o pedido. Uma Coca-Cola e um sanduíche. Vamos aqui para o carrinho. Tá aqui os 2 itens no carrinho. Confirmar pedido. Olha aqui, ó. Seu pedido foi confirmado. A imagem está aparecendo agora, ó. Podemos retornar. Pronto. Então agora vamos prosseguir criando a página carrinho vazio. Quando eu clicar aqui em carrinho, ó, ele está me indo direto para essa página, exibindo aqui o endereço e eu não tenho itens para exibir. Eu vou exibir uma página aqui de carrinho vazio. Então vou parar aqui, vou vir aqui na pasta Pages e vou criar aqui, ó, Add New Item, Content Page, vou criar uma página que eu vou chamar Carrinho Vazio Page. Então eu vou mostrar a seguir, ó, o código que eu vou usar nessa página. É bem simples também, ó. Carrinho Vazio Page. É um Vertical Stack Layout, uma imagem, uma label e um button. Com esse layout aqui, ó. Então a imagem aqui é o emptycar.jpg. Seu carrinho está vazio é a label e o button para retornar. Muito simples, é igualzinho o layout da outra página. Então vou vir aqui, vou definir esse código aqui. Não vou usar esse código aqui padrão, né, que foi criado. Vou definir aqui o Vertical Stack Layout com essa disposição. Remover alguns caracteres que ele coloca aqui. Pronto, tá aqui, ó, o código Vertical Stack Layout, a imagem, a label e o button. Aqui eu vou gerar o método, né? Selecionando aqui, ó, o atributo Cricket, clicando em New Event Handler. Então aqui agora, olha, em carrinho vazio page.xaml, eu tenho o código aqui que vai retornar, né, para a página anterior. Vou dar um async aqui. Pronto. Então já implementamos aqui a página do carrinho vazio e o tratamento do evento. Então aqui o que acontece agora, olha. Agora eu vou ter que tratar um problema. Quando eu clicar aqui em carrinho e eu não tiver itens no pedido, ele vai exibir essa página de carrinho vazio. E na página do carrinho eu tenho um método onAppearing que pode ser disparado novamente. Aí eu vou acabar caindo aqui numa navegação cíclica. Ele vai para carrinho, o carrinho está vazio, ele volta para essa página. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes que eu vou mostrar a seguir, olha. Então aqui está o código do carrinho vazio page, né, com o navigation pop async, que remove a página atual da pilha da navegação e navega para a página anterior. E aqui é o ajuste que nós vamos ter que fazer para evitar a navegação cíclica. Então em carrinho page.xaml.cs, ó, eu vou ter que usar uma variável, eu chamei de isNavigation to empty card page igual a false, para evitar a navegação cíclica. E eu ajustei o código no método onAppearing, ó, para tornar ele mais legível. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte fluxo: quando a página
página aparecer aqui em OnAppearing, eu vou verificar se is navigation to empty cart page é verdadeiro, verificando essa variável aqui. Se estiver true, significa que nós estamos no meio de uma navegação cíclica. Então eu retorno. Se for false, então eu continuo. Então eu vou verificar aqui, ó, is navigation to empty cart page. Continuando, eu verifico se eu tenho itens no carrinho, ó, vou ter que alterar esse método, ele vai retornar um boolean, olha. Se não houver itens, eu navego para a página do carrinho vazia. Então eu verifico se eu tenho itens no carrinho. Tem itens? Tem. Aí eu exibo o endereço. Se não tiver, eu navego para a página de carrinho vazio. O código é um pouco extenso, então não estou mostrando aqui. Mas a lógica é essa. Então vamos fazer essa implementação agora. Então vou aqui no meu projeto, carrinho page.xaml.cs. Então aqui, ó, vou alterar esse código. Então como que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que definir uma variável para controlar, né? Se eu já naveguei para a página de carrinho vazio, vou defini-la aqui, ó. Is navigating to empty cart page. Então aqui no método OnAppearing, eu vou definir o seguinte código. Eu vou desmembrar esse código que existia. Isso aqui eu vou colocar num método isso aqui. Eu vou mostrar como vai ficar a seguir. Então, ó, vou fazer assim, ó. Vou verificar se is navigation é um método que eu vou definir a seguir, ó. É verdadeiro ou falso. Esse método, ele é bem simples, ele só faz isso aqui, quer ver? Ó? Ele verifica se a variável é verdadeira, se for, ele atribui o valor falso e retorna true. Caso contrário, ele retorna false. Então, faça essa verificação. Get itens carrinho compra, nós vamos ter que alterar ela. Ela tem que retornar não uma lista de carrinho, né? Vai retornar se é verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, em vez de retornar essa lista, ele vai retornar um boolean. Aqui eu não vou alterar, aqui ele vai retornar false. Se o carrinho for null, ele vai retornar false. Aí ele vai atribuir os valores, vai atualizar o preço total. E aqui nesse retorno, olha, ele vai fazer o seguinte. Ele vai verifica se o carrinho está vazio, retorna false. Caso contrário, retorna true. E aqui ele vai retornar false. Pronto. Ajustamos aqui o método getItensCarrinho. Então, se ele retornar true, eu tenho itens. Então, eu vou exibir o endereço, né? Que basicamente é aquele código que já existia, que agora nós agrupamos aqui, ó. Ele vai exibir o endereço. Caso contrário, ele vai chamar o método navegar carrinho vazio, que basicamente vai chamar aquela página que vai exibir que o carrinho está vazio, ó. Ele limpa os dados do endereço, define is navigating to empty cart page true e aqui vai para a página carrinho vazio page. Então nós desmembramos aqui, ó, o método OnAppearing e criamos aqui 3 novos métodos e ajustamos o método getItensCarrinho compra. Então, ó, vamos fechar tudo que foi feito aqui, salvar as alterações que nós fizemos, né? Vamos dar um build aqui na nossa solution, ver se tem algum erro de sintaxe e vamos testar essa implementação aqui. Então, ó, eu não tenho nenhum erro, então eu vou executar. A nossa API já está em execução, né? Vou trazer o emulador aqui, ó, e vamos ver aqui como que ficou a implementação aqui na nossa aplicação. Carregou os dados, né? Então vamos incluir aqui um item no carrinho. Vamos acionar o carrinho aqui, ó. Eu tenho um item no carrinho, então eu vou confirmar o pedido. Pedido confirmado, vou retornar, volta para a página, ó, ele exibe que o carrinho está vazio agora, ó, e retorna. Muito bem. Então agora eu vou clicar em carrinho. Eu não tenho item, né? Eu limpei já, o pedido já foi confirmado. Então, ó, seu carrinho está vazio. Vou retornar, pronto. Então agora, ó, eu não tenho mais a tela piscando, ó, os dados são carregados imediatamente. Se eu clicar aqui e eu não tiver itens, ele vai exibir seu carrinho está vazio. Eu vou retornar e eu vou incluir o item aqui, ó, no carrinho. Clicando em carrinho, eu vou confirmar o pedido, ele vai me exibir a página pedido confirmado. Eu vou retornar, ó, ele informa que o carrinho está vazio, porque está vazio, né? E retorna. Pronto. Então, com isso, concluímos as implementações desta semana. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.